Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria imensa ver essa sala virtual com tantas pessoas conhecidas e outras novas, todas com um objetivo em comum, não é verdade? Que é entender a mente humana, entender a aplicabilidade da neurociência, ajudar pessoas com problemas de memória, seus familiares, seus cuidadores, a comunidade e, por que não, nos ajudar, né? Afinal, nós também, se Deus quiser, iremos todos envelhecer e nós também precisamos cuidar da nossa memória. Para quem não conhece, eu sou a professora Gislaine Gil, mas os meus alunos me chamam de professora Gi. Eu sou coordenadora da pós-graduação em Neurociência da Memória, junto com professores renomados da área, tanto de neurociência quanto de intervenção cognitiva. E como vocês já me conhecem, todos eles foram escolhidos a dedos porque eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. E a ideia é que também nós deixemos vocês apaixonados pela área. A pós-graduação de Neurociência da Memória, ela foi pensada em 10 unidades curriculares, que vai falar tanto de prevenção, quanto de diagnóstico, quanto de tratamento. E você não vai precisar sair de casa, porque ela é online e vão ter momentos ao vivo de bate-papo com todos os professores. Essa é uma semana que se inicia com a primeira live da pós-graduação, mas teremos várias ao longo desses meses, até dezembro, quando em janeiro, né, no final de janeiro de 2026, realmente inicia a nossa pós-graduação. A pós-graduação é uma realização da ON Educação com a parceria da FACOP, do Ministério da Educação, o MEC, e do Vigilantes da Memória. Então, hoje, gentilmente, todos eles me permitiram escolher um tema que eu acho extremamente relevante para os dias atuais, que são os desafios da avaliação e intervenção de pessoas com problemas de memória. Quem já me conhece sabe que eu nunca dou aula sozinha, não é verdade? Eu sempre quero que vocês interajam comigo. Então essa aula também ela é muito dinâmica, que aliás é o nosso estilo, vai ser todo o estilo da pós-graduação, né? Trabalhar com aulas dinâmicas onde vocês participem, porque nós, professores, acreditamos que quando o aluno participa, ele realmente desenvolve o raciocínio clínico. Então, hoje não seria diferente. Então, vocês, por favor, quero muito que vocês participem, respondendo as perguntas no chat ou chat, como preferirem falar, porque essa aula é nossa, né? Então, ela é feita com muitas mãos. Então, eu conto com vocês. E dito isso, nós vamos então para um desafio, né? Então, eu quero que vocês pensem na vida de vocês, seja do consultório, né, seja no hospital, seja na própria vida de vocês em casa. Então, eu vou descrever algumas situações do dia a dia onde muitas pessoas chegam ao meu consultório e dizem ter problemas de memória. E eu quero que vocês escrevam no chat para falar se aquela fase que a pessoa está dizendo para mim, vocês acham que realmente é memória, ou outra função do cérebro, ou mesmo alguma questão de comportamento e emocional. Lembrem-se que não tem que ter medo de errar, porque a aprendizagem é isso, faz parte da aprendizagem errar. Diferente que vocês vão ver na pós-graduação de neuropsicologia da memória, se é um paciente com uma doença degenerativa, aí sim, nós, profissionais, não podemos deixá-los errar. Tanto é que uma das técnicas é a aprendizagem sem erro. Mas aqui é permitido errar, né? Afinal, estamos todos aprendendo. Então, vamos lá, as frases que os pacientes me dizem no consultório. Eu quero saber se vocês acham que isso é um problema de memória ou não.
Então, um paciente disse para mim, diz, fui ao supermercado e esqueci de comprar o principal item. Escrevam no chat para mim. Vocês acham que é um problema de memória ou outra função cerebral ou tem a ver com algo emocional? Vamos tentar responder? Lembre-se, quando não estiver olhando para vocês diretamente, eu estou olhando para o chat. E aí, vamos lá. José falou que é um problema de memória. Dani não acha que é memória. Cleusa acho que pode ter alguma questão emocional. Maria Cecília, foco. Tá falando que é o foco. Muito bem. Carol, está falando memória, mas também pode ser emocional. Maria Fernanda, pode ser ansiedade. Letícia, atenção e emocional. Isso, gente, muito bem. A Isadora, não é memória, mas talvez possa ser atenção. Acredito em vários fatores, a Vera está dizendo. Isadora, a mesma coisa, não é memória, mas talvez seja atenção. Francesca, atenção. Bianca, emocional, foco. Ok, vamos para a segunda queixa. Outro profissional não, outro paciente disse: comecei a fazer um relatório, mas abri o WhatsApp e me perdi completamente. E essa queixa, vocês acham que o problema é memória? Ou outra questão cognitiva? Vamos lá no chat também. Vamos ver. Atenção, não é memória. Atenção, distração e excesso de informação, Denise está falando. Atenção, atenção. Bianca, TDAH, kkk, é isso mesmo, né, Bianca? Atualmente, TDAH está em massa, né? A gente vai precisar entender mesmo o que é esse TDAH que as pessoas chamam. Vera, não acho memória. Olha que bacana, a Maria falou, pode ser estresse. Maria Cecília. Falta de foco, distração. E aí, Dourado falou: faço sempre. É, você e todos nós, viu, Dourado? Muito bom. Mais uma fala. Tenho uma tarefa importante, mas sempre deixo para depois. Quando lembro, o prazo já acabou. E essa queixa? Será que é o problema é memória? O que vocês acham? É comportamental? É emocional? Bianca, procrastinação. Denise, procrastinação. Ó, tá ganhando. Alessandra, desorganização. Kelly, procrastinação. Carole, procrastinação. Laura, emocional ou comportamental? É isso mesmo. Cecília, emocional, distração. Cleusa, depende, né? Não acho que é memória, pode ser procrastinação. TDA, desorganização. Breno, por enquanto pode ser atenção ou. Ih, Breno, passou tão rápido aqui que nem deu para ver o que você escreveu direito. Deixa eu te achar. Achei. Ou dificuldade de planejamento. Isadora, emocional, ansiedade. Lívia, procrastinação. Muito bom, gente. Mais uma fala. Na hora da reunião, esqueci completamente o que ia dizer. Deu branco, é os chamados brancos. E aí? E essa queixa? O que vocês acham? Memória, atenção, dificuldade de solução de problemas, Lê falou. Flávio, distração. Paula, estresse. Fabiana, estresse. Cris, sim. Paula, ansiedade. Estresse, estresse. Opa, ansiedade, estresse. Memória e estresse. Memória e ansiedade. Pode ser cansaço, Vera está falando. Memória e ansiedade, estresse, ansiedade. Tô vendo que muitas pessoas se reconhecem, né, em alguma dessas falas, né? Mais uma fala de paciente. Li a mesma página 3 vezes e não lembro do que li. E aí, gente, o que será que é isso? Vamos ver essa última queixa? Atenção. O que mais? Memória, memória, cansaço, falta de atenção, memória e atenção, cansaço, falta de atenção e foco. Carole está rindo, deve estar já está se percebendo, né, Carole? Alguma coisa tem aí, né?
E acontece muito isso, né, gente? A gente está lendo e fala, meu Deus, mas o que que eu li? Tem aquela vozinha no nosso cérebro, mas e aí? Por que que eu não estou retendo as informações, não é verdade? Memória, falta de atenção, foco. É, vocês estão sabidinhos, viu? Bom, então, essas são algumas queixas que os nossos pacientes nos trazem, ou mesmo às vezes a gente mesmo tem essas queixas, né? E uma das primeiras questões que eu digo para o paciente, quando eles falam sobre essas queixas, eu comento: tá bom, pode ser memória, mas se for memória, que memória é essa? Né? Então, ele chega falando que é memória, mas eu tenho que dizer ao meu paciente que nós não temos um tipo de memória. Nós temos vários tipos distribuídos em várias regiões do cérebro. Logo, só saber que a queixa de memória não nos diz nada, porque, novamente, eu preciso saber que memória é essa. É claro que na pós-graduação de neurociência da memória, a gente vai entender várias memórias, porque as memórias são classificadas de diversas maneiras. E essas diversas maneiras, elas têm um impacto no dia a dia. Aqui, quem já foi meu aluno na pós ou na graduação sabe que um dos tipos de classificação é memória pelo tempo, ou seja, o tempo que dura aquela memória, principalmente naquilo que nós estamos chamando de memória de longa duração. Então, existem duas grandes categorias na memória de longa duração, que nós chamamos de memória declarativa, e uma outra categoria que nós chamamos de memória não declarativa. Esses nomes não são à toa, eles não vieram de uma maneira sem ser pensada. Memória declarativa é porque quando eu faço uma pergunta para o meu paciente, como o que que ele vestiu ontem, qual a comida que ele comeu há 2 dias atrás, o que que o chefe dele falou na reunião pela manhã, ele tem que parar, pensar para trazer informação. Então, não é uma memória automática. O cérebro gasta energia para trazer essa informação. Agora, a outra categoria, que é uma memória não declarativa, é aquela que nós conhecemos como uma memória automática. É aquela que um dia a gente aprendeu e depois não precisa mais pensar, parar para trazer informação. Como dirigir um carro. Então, quando a gente aprende a dirigir um carro, se vocês forem lembrar, ou mesmo usar, pedalar uma bicicleta, a gente tinha que parar, se concentrar, vamos pensar no carro, né, para entender qual marcha usar, se eu olho o retrovisor, se eu olho a pessoa que está passando na rua. Então, eram muitas informações e tudo era muito pensado. Eu tinha que realmente gastar energia para saber o que que eu iria fazer. Mas com o tempo, nós vamos ficando cada vez mais rapidinhos no trânsito. E essa memória, ela deixa de ser declarativa para ser não declarativa, ou seja, ela é automática. Tanto ela é automática que, para quem dirige, sabe disso. A gente está dirigindo o nosso carro e pensando em outras coisas. Então, pensando o que precisa fazer após o trabalho, pensando sobre aquela prova que nós vamos ter, pensando sobre a reunião do nosso professor. Então, quando um paciente diz para você que ele tem uma queixa de memória, você já vai falar para ele: olha, isso não me diz nada, porque eu preciso entender a que memória você está se referindo, né? E é claro, como disse novamente, na neurociência da memória, na pós-graduação, a gente vai entender todos os tipos, todas as localizações, quais patologias alteram quais regiões e entendermos realmente o problema de memória no paciente. Uma outra questão que eu digo para o meu paciente, que vocês também podem dizer na prática de vocês, é que nem tudo que ele chama de memória é memória. Às vezes pode ser problema de atenção, como vocês mesmos falaram no chat. E aí eu também explico para o meu paciente que, mesmo se for atenção, eu preciso avaliar. Então vamos imaginar que eu estou com um paciente que não tem problema de memória, mas tem, como vocês disseram, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Então, se eu pegar 1.000 pacientes com o chamado TDAH, então, novamente, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, 1.000 pacientes vão ser diferentes, né? Um pode ter um problema numa atenção seletiva. O que é essa tal da atenção seletiva? É, por exemplo, a pessoa está prestando atenção numa informação que o chefe está dizendo e os barulhos ao redor dos companheiros de trabalho, ou mesmo de uma música que está vindo fora da janela, interromper o seu pensamento. Você para de prestar atenção no seu chefe para prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Ou às vezes eu posso ter sim um paciente com uma demência por uma doença de Alzheimer, né, que é uma doença degenerativa, onde vai se perdendo neurônios, e ele ter um problema de memória, mas também, por exemplo, ter um problema de atenção dividida, que é fazer mais de uma atividade simultaneamente. Ou eu posso ter apenas estar envelhecendo e, por exemplo, ter dificuldade de atenção alternada. O que é isso, Giz? Atenção alternada? É, por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa, aí toca o meu celular que está em outro cômodo da casa, eu vou atender o celular e não volto a ler meu livro, porque a minha atenção alternada não deixou, né? Ou também eu posso ter um problema de atenção mantida, ou seja, de permanecer por um longo período de tempo prestando atenção numa conversa familiar. Então, já sabemos duas coisas. Nem tudo que o paciente chama de memória é memória. E se for memória, que tipo de memória é essa? E, gente, tem mais complicações ainda, porque nem tudo que ele fala que é memória pode ser memória, às vezes não pode ser memória, às vezes pode ser atenção, às vezes pode não ser atenção, e às vezes pode ser uma dificuldade de organização e planejamento, né? Ou seja, ele não tem nenhuma técnica para ele organizar a informação, e aí por isso ele esquece. Então, vocês estão percebendo que pode ser muitas coisas? Olha que simpático, esse é o meu paciente João. O que vocês falariam para o João? Vamos lá no chat novamente. Então, seu João não sabe se a queixa dele é atenção, é memória, é planejamento. O que vocês indicariam para o senhor João? O que vocês acham que resolve esse problema? Vamos lá no chat? O que vocês fariam? Vamos lá. Que mais? Cadê vocês, gente? O que nós fazemos quando não sabemos o que é? Cris, avaliar. Denise, avaliar. Que mais? Vamos lá. Não tenham medo. Lembrem-se que não precisamos ter medo de errar. Aplicar teste, Janice. Avaliação neuropsicológica, Laura. Cleusa, avaliar e ver todas as questões, visão, audição, muito bem. Conhecer a rotina dele, exames, investigar a rotina. Oh, muita gente sabidinha. Avaliação neuropsicológica, pediria exame, entender o contexto, entender quando as queixas ocorrem. Ótimo, muito bom. Vocês estão de parabéns, ó, avaliação bem completa, incluindo a neuropsicológica, conversar com a família e cuidadores. Ou seja, todos vocês chegaram à mesma conclusão, que é avaliar. Não tem jeito. Então, quando o seu amigo sabe que você é da área da saúde, quer contar suas queixas de memória, e eles acham que por um passe de mágica você vai dar a solução, você vai falar que precisa avaliar, porque vocês estão aprendendo que nem tudo que ele chama de memória é problema de memória. E aí, gente, a gente precisa entender que esse cérebro é essa coisa maravilhosa que faz com que a gente faça tudo que nós fazemos diariamente, seja falar, andar, pensar, calcular, memorizar, pensar abstratamente em alguma coisa, ou seja, entender um texto complexo, entender uma ironia, moral da história. Então, tudo isso faz parte dessa maravilha que é o cérebro humano. E para cada tipo de atividade, como vocês podem ver aí na imagem, eu recruto uma área ou várias áreas, né? Então é como se fosse uma orquestra.
Então, quando eu estou fazendo uma atividade, eu vou recrutar vários instrumentos, né? Então, muito do que a gente faz, muito das nossas queixas, pode estar localizada numa área ou num circuito cerebral. Então, mais um motivo que nós precisamos avaliar. Por quê? A gente falou que o problema pode ser atenção, memória, e a gente entender qual tipo delas, pode ser organização, pode ser outro tipo de problema. Então, a gente tem que avaliar todo o nosso funcionamento cerebral. E para isso, quando a gente avalia, a gente justamente consegue dar uma resposta ao nosso paciente. E a resposta é: se aquela queixa que ele está nos relatando faz parte, como vocês estão vendo aqui no gráfico, de uma cognição normal, ou seja, a pessoa está com 40, 50 anos, ela está envelhecendo e a gente precisa tranquilizar ele, dizendo que, olha, faz parte do envelhecimento modificações no nosso cérebro, né? Assim como modifica-se a nossa audição, a nossa visão, a gente também tem modificações no nosso funcionamento cerebral. Só por curiosidade, é claro que a gente vai entrar muito em detalhe quando nós iniciarmos a pós-graduação, aquela sensação que vocês falam de que a palavra está na ponta da língua, ou seja, eu sei a palavra e não vem, já começa a partir dos 45 anos. Então, nem precisa ser um sexagenário para ter essas falhas, né? É claro que se essas falhas foram intensas a ponto de atrapalhar a vida dia a dia da pessoa, aí provavelmente a gente está diante de uma doença que por isso, neste gráfico, a gente então entende que pode ser um comprometimento cognitivo leve, ou seja, a gente vai falar para o nosso paciente que aquele sintoma não faz parte do envelhecimento dele, e sim que pode ser um transtorno neurocognitivo. E aí o transtorno neurocognitivo pode ser leve, ou seja, não impacta tanto o dia a dia dele, então é aquele paciente que se beneficia de pistas, faz anotações, né, para não esquecer, ou podemos estar diante de um paciente com uma doença degenerativa. Lembrando que doença degenerativa, porque ela vai fazendo com que haja perda dos neurônios. E aonde ocorre a perda nos neurônios, alguma área específica, é onde a gente detecta a origem, né? Então a gente tem uma doença degenerativa, como vocês conhecem, que é a demência por doença de Alzheimer, mas pode também ter outras doenças degenerativas, como a demência vascular, né, por pequenos micros AVCzinhos que vão dando no cérebro, ou mesmo o que vocês chamam de derrame, né? Então, pode ser várias coisas. Então, avaliar, rastrear é fundamental, independente da pessoa que está à nossa frente, se é uma criança, um adolescente, um adulto, idoso, né? A gente vai precisar responder se aquilo faz parte, né, do envelhecimento ou é alguma doença. Mas diz, a gente envelhece só aos 60, por que que você está falando de criança e adolescente? Porque, na verdade, a gente envelhece desde que a gente nasce. Então, nós temos picos das formações, né, de funções cerebrais, então, a gente tem janelas biológicas, vocês vão lembrar disso, né? Então, a gente tem um período que é a gente faz as nossas conexões para andar, nós temos um período onde o cérebro faz conexões para a gente poder falar, e assim são outras funções cognitivas. Então, nós iremos aprender como cada função cognitiva tem um período para se estabelecer no cérebro. E se não estabelece, nós podemos estar diante de uma doença. Bom, dito isso, uma das outras questões, né, que a gente realmente precisa levar sério as queixas cognitivas, principalmente das pessoas idosas, é porque nós temos um dado alarmante. Então, nós tivemos o relatório, né, mundial de Alzheimer, que nos trouxe dois dados alarmantes. 75% das pessoas com demência no mundo não são diagnosticadas. Ou seja, nós precisamos nos preparar como profissionais
para diagnosticar mesmo quadros leves de queixas cognitivas, para não cairmos neste número avassalador de que 75% das pessoas no mundo não são diagnosticadas. E um outro dado onde isso piora ainda mais. Isso aumenta para 90% em países de baixa e média renda. Então, vocês imaginam que nós, paizinho, que é o Brasil, provavelmente está nessa porcentagem muito maior, né? Uma por conta de desconhecimento, né, sobre a doença, né? Outra pela falta de capacitação, né, dos próprios profissionais. E precisamos mudar essa realidade, né? Por isso que precisamos aprender a diagnosticar. Precisamos tirar as vendas do etarismo, né? Onde a gente ouve muito isso. Ah, mas é normal. A pessoa tem 70, 65. Ah, é normal esquecer. Não, não é normal esquecer quando aquele esquecimento impacta o dia a dia da pessoa. Quando aquela pessoa repete mais de uma vez a mesma informação. Não é normal a pessoa esquecer uma coisa que ela sabia, decore salteado, né? Como ir ao supermercado, fazer uma lista de compras. Então a gente precisa entender que essa questão de que é normal para a idade é problemático, porque a gente pode estar entrando nessa porcentagem aí de pessoas não diagnosticadas. Bom, e para isso, então, a gente vai ter que aprender a triar, né? Então, se nós temos uma população, né, onde várias pessoas queixam da memória, nós, como profissionais da saúde, temos que ter, então, instrumental para entender dessa quantidade de população, qual dessas pessoas realmente tem uma doença. Ou mesmo, às vezes, a pessoa não tem uma doença, mas ela quer melhorar o desempenho da memória dela, ou o desempenho cognitivo, né? Seja de outra função, como atenção ou planejamento. Então, também nós vamos ver que é possível. Por isso que nós não só falamos da neurociência básica da memória, mas das intervenções, né? Existem intervenções para pessoas que querem melhorar o desempenho cognitivo. Tem intervenções que nós fazemos para paciente com comprometimento cognitivo leve. Nós temos intervenções para fazermos com paciente com demência para frear a doença, já que se nós estamos, por exemplo, falando de uma demência por doença de Alzheimer, sabemos que ainda não tem cura, mas estamos evoluindo nos remédios, né? Mas trabalharmos nesse frear, né? Dar qualidade de vida para o paciente, mesmo com a demência. Bom, e aqui tem uma justificativa ótima do porquê é importante triar. Porque se nós não triarmos essas pessoas com queixas cognitivas, com queixas de memória, nós podemos atrasar o diagnóstico. E quando nós atrasamos o diagnóstico, isso significa oportunidades perdidas para planejar o tratamento e o acesso oportuno a tratamentos e serviços. Então, gente, isso sai caro, né? Então, isso é custoso para a sociedade quando a gente demora a diagnosticar. E é mais custoso ainda para a própria pessoa com a patologia e para os familiares que sofrem. Então, eu tendo a falar, quem já me conhece, que quando a gente atende pessoas com transtorno neurocognitivo leve e principalmente pessoas com demência, nós não temos um paciente, nós temos uma família, nós temos uma comunidade que precisa ser acalentada, que precisa receber estratégias cognitivas, né? Que precisa também ser olhada, né? Porque é uma doença que não é só do paciente, né? É de um todo. Bom, dito isso, agora, de novo, eu vou querer a participação de vocês, porque eu não poderia deixar de trazer casos clínicos.
Aliás, a pós-graduação em neurociência da memória começa com casos clínicos e depois a gente vai dando pitadas daquelas palavras que vocês não conhecem, daqueles conceitos difíceis, mas tudo começa com vocês entendendo o dia a dia do vosso paciente. Então, aqui do meu lado direito, eu tenho a Ana e do meu lado esquerdo, eu tenho a Maria. A Maria, ela tem 78 anos, ela é sexo feminino e ela tem 15 anos de escolaridade. Agora vamos ver a dona Ana. A dona Ana também tem 78 anos, do sexo feminino e também tem 15 anos de escolaridade. Ou seja, o que que vocês estão observando aí? Que elas têm as mesmas variáveis. É claro, a história de vida de Maria provavelmente é uma história de vida diferente de Dona Ana, mas ambas têm os mesmos critérios, né? As mesmas variáveis, a mesma idade, o mesmo sexo e a mesma escolaridade. Bom, aí, ambas chegaram ao consultório e falaram de problemas de memória, né? Uma esquece nome, outra esquece o que leu, esquece rotas. E aí, como vocês mesmos disseram, nós vamos precisar triar, né? Então, será que alguma delas tem uma patologia? E é claro que vocês vão aprender vários testes de triagem, né, para avaliar várias funções cerebrais. Eu escolhi um só pelo tempo da live, né, ainda mais à noite, né, que logo, logo, né, já está todo mundo com sono, então nós pegamos um único teste. Esse teste é muito conhecido por vocês, que a gente chama fluência verbal. O que é isso? Esse teste eu peço para a paciente falar durante 1 minuto nomes de animais. E que pode ser animal da terra, pode ser animal do ar e pode ser animal do mar. O que que eu quero ver com isso? Né? Eu quero ver a agilidade que essas pacientes têm para trazer informações, tá bom? Bom, dito isso, ambas as pacientes tiveram pontuação, como vocês estão vendo aqui, 18, ou seja, elas falaram 18 animais válidos. Mas começamos a entender um pouquinho dessas pontuações, desses percentis. Vocês acham que ter 18 pontos, ou seja, falar 18 animais aos 78 anos, né, é igual uma pessoa de 20 anos falando a mesma quantidade de animais? O que que vocês acham? Então, 20 anos, falou 18 animais. 78 anos, falou 18 animais também. O que que você acha? Ah, aqui, ó. Não, não, não. Priscila, não. José, não. Breno, não. Parabéns. Eu não posso olhar o dado bruto. Então, eu não posso pegar esse 18 e achar que as pessoas são iguais, né? Então, eu pego esse dado de 18 e vou por uma tabela que vocês estão vendo aqui, que é de percentil. Então, ter 18 pontos aos 70 anos, com certeza tem um desempenho melhor do que uma pessoa aos 20 com a mesma pontuação. Então, eu tenho que fazer uma conversão, né? Então, tudo a gente converte, tem testes que a gente converte por idade, tem teste que a gente converte por idade e escolaridade, tem teste que a gente converte por idade, escolaridade e sexo. Então, a gente tem que entender o que que é isso dentro de algo que vocês provavelmente aprenderam lá atrás no ensino médio, que a gente chama curva de Gauss. Então, essa curva de Gauss é essa montanha aqui que vocês estão vendo aqui à frente de vocês, onde eu preciso entender se aquela pontuação, quando eu transformo para percentil, se esse percentil significa que a pessoa está na média dessa curva, se ela está na média superior, se
se ela está na média desculpa, média superior, superior ou muito superior. E o contrário também é verdadeiro. Eu preciso entender se esses 18 que eu transformei num percentil, que vocês estão vendo aqui em cima, que o percentil foi 40, né? Se esse 40 está na média baixa, limítrofe ou comprometido. E para vocês saberem, então vocês vão olhar nessa linha que eu coloquei em roxo aqui, ó, é a linha de percentil. Então, esses 18 anos eu converti para o percentil 40, que como vocês podem observar, olha aqui o círculo, o percentil 40, quando eu jogo na minha curva de Gauss, está na média. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pontuação bruta de Ana e Maria, as duas são iguais, quantitativamente. E as duas estão, então, na média. Tudo bem até aí? Então, todas estão na média. Agora, e se eu falar para vocês que seu João falou, opa, mas eu estou vendo somente o número. Seu João está desconfiado. Lembra que seu João é meu paciente. Esse número é a verdade verdadeira sobre o cérebro dessas duas pacientes? Seu João tá certo de ficar com a pulga na orelha, porque quem entende de cérebro sabe que a gente não olha só o número bruto. Então, pegar um teste, olhar só o número bruto, eu recaio naquilo do relatório mundial de Alzheimer, de perder pacientes que possam realmente ter um comprometimento cognitivo leve e uma demência. E eu vou provar isso para vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual foi a qualidade do desempenho de Maria e qual foi a qualidade de desempenho de Ana. Então, Maria falou, né, durante 1 minuto, esses animais: cachorro, gato, cavalo, vaca, porco, galinha, leão, tigre, elefante, coelho, jacaré, urso, girafa, camelo, macaco, zebra, anta e coruja. E olha só que ela realmente trouxe vários tipos de animais aí, até alguns diferenciados, não é verdade? Agora eu quero que vocês prestem atenção no que a Ana trouxe, tá? Então, no mesmo teste, durante 1 minuto, Ana falou cachorro, gato, cavalo, vaca, porco, galinha, cavalo, pato, tigre, cavalo, elefante, gato, coelho, vaca, jacaré, urso, leão, vaca, girafa, camelo, vaca, macaco, zebra, cavalo, anta, cavalo, gato e vaca. Agora é para vocês, pensamento clínico. Essas duas pacientes, nos dados qualitativos, são iguais? Vamos ver aqui no chat? Deixa eu ir lá para baixo. Paula já falou muitas repetições. Vamos lá. O que mais? Não são iguais. Camila, não são. Isadora, não são. Bianca, não são. Oi, Pri! Não são. Lívia, não são iguais. Cleusa, não existe. Muitas repetições. Efigênia, não são. Quem mais se arrisca? Alguma coisa diferente? Laura, não são. Ótimo. Então, vocês já entenderam. Quantitativamente, elas são iguais. Qualitativamente, elas não são. E vocês estão falando que está tendo muita repetição. Então, o que nós temos é isso aqui que vocês estão falando, ó. Então, Maria teve 18 palavras dos 8 animais liso, né? Já a Ana repetiu, ó, repetiu várias vezes cavalo, cavalo, gato, vaca. O que está acontecendo aí? Como que a gente chama essas repetições? Qual que é o nome que a gente dá para o sinal neurológico dessas repetições de informações? Vamos ver? Então, qualitativamente, as duas são diferentes, muito bem, Flávio falou.
Perrette falou que não são iguais. E agora, gente, como que a gente chama essa repetição de informações? Qual que é o dado neurológico para isso? Vamos ver quem se arrisca. Mariângela. Ah, Mari, que saudade de você, Mari. Mariângela Seixas, ó, ótima aluna, hein? Isso se chama perseveração. Então, elas são quantitativamente iguais, mas qualitativamente elas são diferentes. E claramente, Ana tem um sinal neurológico. Ela não é um desempenho normal que ela está tendo qualitativamente. Ela está tendo uma perseveração. Agora vamos ver, hein? Para quem foi meu aluno, perseveração é uma alteração de que área cerebral? Flávio, obrigado, Flávio. Que bom que você está gostando das dicas, Flávio. Você não sabe o que eu tenho para falar de milhões de outros testes, de milhões de outras funções. Camila Reis, acertou. Muito bem, Camila. Perseveração é uma alteração da região pré-frontal do cérebro. Ai, Tainá, que bom que você está gostando, que é isso mesmo. A gente quer que vocês gostem, entendam de cérebro. O que mais deixa um professor feliz é que vocês olhem os dados e façam uma ligação com o cérebro, né? Não fiquem sob comando do número bruto do teste, né? Porque nós da área de neurociência e neuropsicologia, nós não trabalhamos com teste. O teste é só um instrumental para a gente entender o cérebro dos nossos pacientes. E é isso que é o gostoso, isso que é que é apaixonante. Então, vocês entenderam que esta paciente do meu lado direito, a Ana, ela tem uma perseveração, então ela tem uma alteração funcional pré-frontal. Então, olha que bacana, as duas trazem nomes de animais. Isso quer dizer o quê? Que a região temporal superior, que é onde fica a memória declarativa semântica, né, que é uma das questões que esse teste mede, tá ok para as duas. Mas Ana persevera, então ela tem uma alteração pré-frontal. Então ela tem uma patologia, né? E aí a gente precisa diagnosticar para sair daquele relatório mundial de Alzheimer. Bom, agora vamos lá. Então nós já entendemos as diferenças, já diagnosticamos que as duas não são iguais. E eu quero saber o seguinte: considerando esse déficit quantitativo e qualitativo, né, mais qualitativo agora que nós estamos observando, que tipo de dificuldade isso pode gerar no dia a dia da paciente? Então, que dificuldade os familiares dessa paciente, as pessoas que conhecem ela, dizem sobre isso? Vamos lá, novamente no chat. Estou adorando, gente, a resposta de vocês. Ai, que bom, Adri, que você está amando a aula. Fico muito feliz. Vamos lá. Isso mesmo, Tainá repete muitas vezes a história. Isso. Então, no dia a dia, a Tainá está falando que ela repete várias vezes a história. Ah, Cleusa, exatamente, córtex pré-frontal alterado, está repetindo as informações. Bianca, repetição das falas. Repetir falas numa conversa, Francesca, certinho. Paula, repete sempre a mesma coisa. Adri, repetição constante. Vamos lá, que mais? Estou adorando, esses meus alunos são muito sabidinhos. Repetição. A D falou, cansa o ouvinte, D. Por isso você vê, D. Por isso que a gente não pode só tratar o paciente, né? A gente tem que tratar a família, né? Os amigos, porque é isso mesmo. A Lê perde o fio da meada, isso mesmo. Camila, falta de fluência verbal, dificuldade de agilidade em ações cotidianas. Maria Cecília conta a mesma história várias vezes. Flávio, repetição contínua. É isso mesmo. Então, gente, vocês não precisam reinventar a roda. Então, quando eu sei o que deu no teste, correlaciono com a área cerebral, ninguém precisa dizer para mim, nenhum familiar precisa dizer para mim o que está acontecendo no dia a dia, porque eu sei, que eu analiso o cérebro humano. Então, eu sei que a queixa para essa paciente vai ser isso que vocês falaram. A pessoa repete frequentemente o que já foi dito em uma conversa, ela tem dificuldade para mudar o foco da atividade.
volta sempre às mesmas ideias ou tarefas, tem maior propensão a esquecer o que já fez, dizendo ou perguntando novamente a mesma coisa. E por isso que o suporte não pode ser só para ela. Vocês estão percebendo? Imagina você que tem um paciente com uma demência. Provavelmente essa senhora ou tem uma demência por doença de Alzheimer atípica, né, onde inicia pela região pré-frontal, ou pode ser uma demência frontotemporal. É isso tudo a gente vai aprender na neurociência da memória, quais são essas diferenças, quais são essas nuances. Então, essa paciente, a gente sabe que isso vai acontecer e vamos ter que dar um respaldo para o cuidador, né? Porque você imagina ele constantemente, dia após dia, né, ter essa repetição. E é por isso que logo, logo a gente vai entender, então, quais os tipos de tratamento para esse tipo de paciente. Bom, agora nós vamos retomar. Vocês acharam que eu esqueci daquela primeira atividade, né? Não, eu não esqueci. Eu treino a minha memória. E vamos entender, então, se vocês acertaram, tá bom? Então, fui ao mercado e esqueci de comprar o principal item. Pode ser, sim, tanto um problema de memória, memória declarativa episódica, que nós vamos entender o que é, ou também pode ser uma dificuldade de planejamento inicial. Comecei a fazer um relatório, mas abri o WhatsApp e me perdi completamente. Pode ser um problema de memória, pode ser da pessoa não retomar ao que está valendo, mas também pode ser a atenção, né? Aliás, gente, uma das coisas que a gente precisa entender é que nem todo mundo que tem problema de atenção tem TDAH, né? Como vocês falaram, o mundo mudou, né? O mundo está muito rápido, muito virtual. Então, nós precisamos entender esse contexto também. Então, tudo é aquilo que vocês falaram, a gente precisa entender esta pessoa dentro de um contexto. Por isso que a anamnese é fundamental. Tem uma tarefa importante, mas sempre deixe para depois, quando lembra o prazo já acabou. Provavelmente é um paciente procrastinador, mas mesmo, gente, o procrastinador, ele tem estilos. Ou seja, ele pode ser um procrastinador, porque ele pode ser aquela pessoa perfeccionista, ou ele pode ser um procrastinador porque ele tem alterações de funções executivas. Então, mesmo um procrastinador, eu preciso saber outras regiões do cérebro como estão funcionando para a gente entender qual que é o tipo. Porque se ele for perfeccionista, o tratamento é um. Se ele tiver alterações de funções executivas, o tratamento é totalmente outro. Na hora da reunião, acho que isso acontece com muita gente aqui, né? Principalmente se você tem filhos, compras a fazer após o trabalho, né? Contas a pagar, pode dar muito isso, né? Na hora da reunião, esqueci completamente o que ia dizer, deu branco. Pode ser também por um problema de memória declarativa episódica, mas pode ser a chamada ansiedade. Li a mesma página 3 vezes e não lembro do que li. Provavelmente tem cheiro de ser uma memória de trabalho. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos algumas classificações de memória, não são só aquelas que eu mostrei na tela, né? São diversas. Pode ser uma memória prospectiva, de pensar em fazer algo no futuro, ou mesmo, no caso aqui em questão desta queixa, memória de trabalho. Por quê? Quando a gente está lendo, vocês podem perceber, tem uma vozinha ali na nossa cabeça. É o que eu brinco, estamos lendo, mas não estamos compreendendo, né? Então a gente está ouvindo aquela vozinha, mas nós não estamos fazendo as junções daquilo que nós estamos lendo, provavelmente por uma alteração de memória de trabalho. Bom, outro dado alarmante que eu quero mostrar para vocês também do relatório mundial de Alzheimer. Mesmo quando há o diagnóstico, falta suporte real. Então, olha só, muitas pessoas só diagnosticam. O grande problema é o que você faz depois do diagnóstico. É isso que as pessoas, né, os pacientes procuram em nós. Não só na questão do auxílio diagnóstico, mas também do que a gente vai indicar, o que a gente vai fazer com isso. E olha, novamente, olha a porcentagem: apenas 37% dos pacientes de países de alta renda
E 45 em países de baixa renda relataram não ter percebido, desculpa, ter recebido nenhuma forma de apoio pós-diagnóstico, né? Esse número, gente, é altíssimo. É muito triste para a nossa saúde, né? Para a saúde do país, saúde mundial. Ou seja, as pessoas não têm assistência. E é por isso que a gente percebe os pacientes indo de um profissional para o outro. Por quê? Porque eles querem acolhimento, eles querem entender o que que eu faço com esse diagnóstico. E é aí que entra todos vocês, de dar este caminho, né? Diminuir as angústias, né? Quem tem um familiar com demência por doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, né? Novamente, lembrando que demência é a perda de neurônios e aonde perde é uma função que se perde, seja atenção, memória, seja até uma alteração do próprio comportamento da pessoa, né? Que os familiares falam, nossa, essa pessoa parece uma outra pessoa, né? Essas pessoas precisam ter suporte. E aí, novamente, eu quero que vocês falem para mim. Pessoa está com queixa de memória. Vamos pensar que não é nenhuma pessoa com uma demência ainda. Ela está falando que a memória dela não está boa. E aí? E vocês? Como vocês tratam? Vamos lá no chat? Vamos ver como cada um trata? Né? Vocês podem até falar se tem uma demência, se é um comprometimento cognitivo leve, se é só queixas de memória pelo próprio envelhecimento, se é ansiedade, se é estresse. Como que se trata isso? Vamos lá no chat? Ou chat, né? Obrigado, Cris. Obrigado. Que bom que a minha didática está sendo boa para você. Explicando com clareza. A Lê falou da reabilitação neuropsicológica. Tainá, eu realizo os testes de rastreio, começo a fazer a investigação durante as atividades. Ok. Que mais? Vamos lá. Lembre-se que nós estamos aqui para aprender. Como trata? Ou se você, né, é, pode até pensar em você, né? O que que geralmente, quando você se queixa da memória, o que que o seu especialista pede para você fazer? Vamos ver. Precisa de mais dados para uma decisão de tratamento, reabilitação multidisciplinar, ok. Criar um plano de ação, médico, intervenção cognitiva, mudança de estilo de vida, estratégica, técnicas de organização, pistas visuais, ó, pessoas, vocês estão lendo, hein? Muito bem. Ressonância, exames de sangue. Ok. Além das técnicas, ter muita paciência, é verdade. Valorizar e validar o que o paciente sente, né? E a família. Muito bom, gente. Camila, treino cognitivo, estilo de vida, Maria Cecília. Muito bem, muito bem. Então, olha só, vamos imaginar que vocês então já mapearam, né? Então, o médico já mapeou, né? Ele já fez os exames de imagem, já foi feito o teste de rastreio, e aí a gente já entendeu quem é esse paciente, né? Então, a gente já entendeu que ele já tem um diagnóstico, ou pode ser ansiedade, ou depressão, ou as queixas do próprio envelhecimento, ou porque a pessoa é multitarefas, ou porque ele é procrastinador. Então, vocês estão certos, a gente precisa disso para entender como trata, né? Agora, o que eu mais ouço, não sei se vocês ouvem isso, e o que me incomoda, não vou mentir para vocês, é quando uma pessoa se queixa da memória e alguém vira para ela e fala assim: faça palavras cruzadas, faça sudoku, faça xadrez. Eu adoraria, neste momento, não sei se vocês também adorariam, perguntar para a pessoa, mas por que que ela está indicando alguma dessas estratégias? Vocês também têm essa vontade de perguntar qual que é o objetivo, qual que é o plano terapêutico para essa indicação, ou sou só eu? Vamos ver. O que que vocês acham no chat? Vamos ver. A Adri falou sim, muito. Sempre quis entender a Bianca. Boa, boa, péssimo, é isso mesmo, né? Você fala de queixa, a pessoa manda você fazer algum jogo, né? Bianca, é isso mesmo. KKK, Vera, a mesma coisa. Ai, que bom, gente, que não sou só eu.
Então, olha só, nós que trabalhamos com o funcionamento cerebral, entendemos cada área do cérebro, entendemos qual que é o circuito, nós trabalhamos com pensamento clínico. E quando nós indicamos algo para o paciente, é devido a esse pensamento clínico, e não seria diferente no tratamento. Então, só para vocês entenderem, palavras cruzadas, eu preciso entender o que que elas trabalham. Então, elas trabalham sim uma função do cérebro, uma função que, naquele meu gráfico, né, de vários tipos de memória, é essa memória aqui, a gente chama memória declarativa semântica, que é aquela memória de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, como quem descobriu o Brasil, qual a fórmula química da água, qual o presidente dos Estados Unidos, quais países estão em guerra. Mas vou te contar uma coisa. Esse tipo de memória, mesmo em pacientes com demência por doença de Alzheimer, só vai se alterar na fase moderada. Então, eu não vejo lógica em indicar isso para uma pessoa que está se queixando do que ela comeu ontem, que o chefe falou, qual que é aquela informação que ela leu em aula que ela não está retendo, porque geralmente essas memórias, elas não são da declarativa semântica, elas são episódicas. Então não faz sentido eu propor alguma coisa relacionada com uma memória que eu não estou me queixando. É claro, gente, se a sua mãe, se você gosta de fazer palavras cruzadas, continue, né? Não sou eu que vou tirar isso de vocês. Mas se vocês têm uma queixa, eu tenho que criar uma estratégia para a sua queixa. Por quê? Eu tenho que entender que a memória relacionada à sua queixa não é essa que é a semântica, né? Então eu tenho que criar uma estratégia personalizada para você. E olha só, mesmo se for uma alteração de memória semântica, e se eu tiver, por exemplo, diante de um paciente com uma demência semântica, que é justamente a alteração dessa memória, não é através de palavras cruzadas que eu vou ajudar ele no dia a dia, mas sim entender o que falha no dia a dia e qual estratégia eu tenho que criar para esse tipo de memória no dia a dia dele, né? Porque, principalmente se é uma doença degenerativa, ele está perdendo funções. Não posso perder tempo pedindo para ele fazer palavras cruzadas. Eu tenho que criar estratégias que sejam boas para ele no dia a dia, para que ele retenha pelo maior período de tempo essa memória, tá? E tudo isso, é claro, a gente vai aprender na nossa pós-graduação, Neurociência da Memória. Então, o que eu quero que vocês entendam é que tudo nessa vida tem raciocínio clínico. Então, o paciente me traz a queixa, eu tenho instrumentos para avaliar que função do cérebro está corresponde a essa queixa que ele está me trazendo, né? Então, qual domínio e qual subdomínios aí, ou seja, qual área do cérebro está relacionada a essa queixa. A partir disso, eu tenho um auxílio diagnóstico, né? Se formos neuropsicólogos, TOs, fonoaudiólogos, a gente vai dar auxílio diagnóstico para o médico, né? E a partir disso, a gente vai pensar na melhor intervenção. E o bom, gente, é que a gente não tem só um tipo de intervenção, né? Então, quando nós estamos falando de questões relacionadas à memória, nós precisamos entender que tipo de intervenção a gente vai indicar para o paciente. É uma terapia de estimulação cognitiva? Um treino cognitivo? É uma reabilitação cognitiva, ou também conhecida como reabilitação neuropsicológica? Tudo isso vai depender disso que eu estou falando: queixa, área alterada do cérebro, quem é esse paciente, se ele vai precisar generalizar, ou seja, se aquilo que ele for aprender na terapia ele vai conseguir colocar na vida prática dele. Tudo isso eu vou precisar saber do paciente. Ou até mesmo que vocês vão, né? Já vou dar um spoiler só para vocês, tá? A próxima live vai ter a ver com realidade virtual. Até quando, né? Como que eu insiro? Para quem é a realidade virtual? Para quem é cada um desse tipo de intervenção? Então, tudo tem uma lógica. E se eu estou falando daquela nossa paciente, a dona Ana, né, que tem uma demência, eu preciso entender que, para casos de demência, né, os dados científicos apoiam, com grandes evidências agora, principalmente pelo último estudo GREAT, da Linda Clare, que nós vamos também falar muito sobre ela na reabilitação, né,
nas nossas aulas, é que a melhor intervenção é a reabilitação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica por metas. E quem, gente, escolhe as metas não somos nós, profissionais, é o próprio paciente. Ou, dependendo da condição do paciente, a família. Então, vamos imaginar que esse paciente, quando estou falando agora, não estou falando de pessoas que estão envelhecendo e estão tendo queixas, ou lá, estou falando agora realmente de pacientes com doença, né? Quando eu for usar a reabilitação cognitiva, ou também chamada como reabilitação neuropsicológica, eu tenho minimamente um protocolo aqui para vocês. Só que esse protocolo é para guiar as ações, não é um protocolo onde eu uso para todos os pacientes. Por quê? É para as queixas do paciente, né? Só que é só uma ideia do que vocês têm que fazer para entender o que aquele paciente precisa, o que a dona Ana precisa. Então, vamos imaginar que a dona Ana, com demência por doença de Alzheimer, queira aprender a usar o micro-ondas dela. Ela vai conseguir, porque o paciente com demência, ele também aprende. Ele não aprende como nós. Ele não aprende pela memória declarativa episódica, ele aprende por outras memórias, pelas memórias não declarativas. E a gente tem estratégia para cada memória não declarativa que nós vimos naquela imagem da tela. Então, é a partir de entender qual é a demanda do paciente, que é esse primeiro item, a declaração das metas, né? Que eu vou entender quais são as minhas estratégias. E ao longo do tratamento, eu também vou avaliando isso. Eu vou avaliando qual é o cumprimento das metas. Atingiu 25%, 50%, 75%? Porque senão eu tenho que mudar o meu pensamento clínico. Eu tenho que entender se não é uma outra técnica que eu tenho que usar, ou é diminuir, né, o número de informações que ela quer aprender. Então, vamos imaginar, ela quer aprender o nome dos netos, mas não consegue lembrar os 10, mas consegue lembrar 5. Então, tudo isso eu vou ajustando. E preciso também entender esse ambiente, barreiras, facilitadores, recursos que tem para isso, né? Então, existe um protocolo que a gente seguia, mas o paciente é único. As metas deles são únicas. Bom, aqui estão as referências, né? Em todas as aulas da pós-graduação em neurociência da memória, a gente vai trazer várias referências para vocês, referências aos últimos dados científicos relevantes. E espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero muito que vocês tenham ficado, que ficou, né, global dessa live, é que a gente não pode só olhar os dados quantitativos, a gente tem que olhar os qualitativos, tem que conectar as queixas, tem que escolher uma intervenção específica para isso, né? Específica para as próprias queixas. Bom, aqui nós temos o QR Code, né, para quem participou dessa live e quer ser o nosso aluno da pós-graduação de Neurociência da Memória, da Neurobiologia, as intervenções cognitivas, ou seja, aprender prevenção, diagnóstico e tratamento, a gente vai ter um desconto especial, tá? E fiquem ligados na próxima live, que vai ser imperdível, sobre realidade virtual, seja na página da ON Educação, seja na página do Vigilantes da Memória. Queridos, beijo grandes a vocês, para quem está no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sul e para quem está em Portugal. Beijo grande e até a próxima live.